No último episódio de 2025 decidimos fazer algo diferente, ir atrás de uma minissérie sobre um dos maiores produtores de música e rappers dos Estados Unidos que nos últimos tempos se transformou num dos maiores monstros daquele país. P. Diddy, ou Sean Combs, está preso e sob ele pairam acusações, condenações e suspeitas graves sobre tráfico sexual, abuso sexual, rapto, entre outros crimes. Como é que um fã lida com tudo isto? E pode o poder corromper qualquer um? E será que nós, espectadores, devíamos estar a ver isto? Sean Combs, o ajuste de contas, está aí para fechar este ano no último episódio. Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou José Pimentão, ator e, quem sabe, realizador um dia. Sejam bem-vindos ao último episódio de 2025 de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ora bem, José, o primeiro José que eu tenho aqui, Não. o primeiro homónimo, penso Ok. que sim. Esta é de facto uma proposta diferente para terminarmos a segunda temporada deste podcast, mas eu estava a conversar sobre isto lá fora, que é, há muitos adeptos ainda de True Crime, e eu acho que esta minissérie de 4 episódios se encaixa na definição de True Crime. Uma pergunta muito direta para começarmos a conversa. Eu faço sempre um desafio aos meus convidados e convidadas, que é faço uma lista de séries que eventualmente gostassem de conversar, e tu escolheste esta. Porquê é que escolheste esta? Porque é que escolhi esta? Há várias coisas que me interessaram nesta série, a partir da questão das relações de poder, a questão do abuso sobre as mulheres, a questão da própria relação, ou seja, toda a questão que ainda está escondida, relacionada quase com uma rede de crime organizado. E lá está, também sou fã de True Crime e, portanto, pareceu-me que podia ser uma boa, enfim, um bom caminho para seguir. Há aqui uma nota curiosa. Acho que muita gente, quando viu que provavelmente íamos ter uma série sobre o P. Diddy, é que o 50 Cent é um dos produtores executivos, e isso fez soar logo algumas campainhas. Mas há aqui um enquadramento que se calhar muita gente não conhece o P. Diddy como produtor, como grande produtor de música, mas logo no primeiro episódio é interessante, porque eu estava à espera de uma coisa muito acusatória, ou seja, uma coisa até quase escandalosa, assim, mais sensacionalista. E não, no primeiro episódio tu vais procurar entender porque é que o P. Diddy poderá ser assim, uma pessoa habituada a olhar para o seu próprio ego, que não teve propriamente uma relação saudável com o pai e muito menos com a mãe, não é? O pai desapareceu muito cedo, foi criado com uma relação muito íntima com a televisão, com aqueles filmes de gangsters e de bandidos. E isso, acho que os primeiros 20 minutos tu ficas com aquela sensação, quando estás a ver True Crime, espera, por isso é que ele fez isto. Deu-te esta sensação? Achas que surpreendeu-te esse enquadramento, ou é o normal quando vemos uma série destas? Não sei bem se será o normal. Por outro lado, ou seja, não me surpreendeu só por uma razão, porque nós efetivamente somos produto daquilo que vamos absorvendo e que vamos vendo, e acho que a infância é uma zona muito, muito propensa a isso, não é? E nós percebemos realmente que tudo aquilo que ele depois veio a replicar na vida dele foram coisas que ele teve em casa. Portanto, a mesma forma como ele olhava para a cultura do hip-hop, para a cultura da festa, para a cultura do próprio consumo de drogas e etc., no fundo acaba por ser uma replicação, e da própria violência, daquilo que ele via em casa, não é? E da relação que ele tinha com a mãe, da relação que a mãe tinha com as pessoas, que levava para dentro de casa. Fazia grandes festas também, não é? E então parece-me que, ou seja, não sei se há aqui uma tentativa de justificação. Não me parece que o objetivo seja desculpá-lo, dizer pronto, ok, então já percebemos de onde é que isto vem, mas acho que é importante esse enquadramento e exato, perceber que as pessoas vêm de um determinado sítio e que isso faz parte da sua biografia. E tu, uma pergunta talvez difícil, quer dizer, tem que ser verdade, tu estás aqui comigo, mas esses enquadramentos que nós vemos em séries de ficção ou em histórias como esta, vou usar esse termo, parece que estamos a desculpar a pessoa. Será que hoje em dia, num mundo cada vez mais caótico e de trincheiras, o espectador
consegue fazer essa divisão de não achar que aquilo está a desculpar determinados atos. Nós agora temos também o caso do Jeffrey Epstein, ou outros predadores sexuais ou não, e vemos muito conteúdo sobre. Isso não é uma coisa quase voyeurista, não estamos a entrar num tempo um bocadinho voyeurista, não sei, eu reflito um bocadinho sobre isso. Eu acho que sem dúvida estamos num tempo voyeurista. O privado tornou-se público, não é? Em muitas vertentes da vida social. E então eu acho que sim, acho que vivemos uma era disso. Por outro lado, acho que depende sempre muito do ângulo que o próprio realizador e o próprio guionista dá deste enquadramento. Mas depois também há o lado das pessoas, não é? Há o lado do espectador que vê e faz a sua análise e percebe se, ok, isto justifica aquilo ou não, isto desculpa aquilo ou não, e por isso acho que há sempre uma conjugação de fatores que por vezes é difícil controlar, mesmo que nós às vezes, enquanto criadores, tentemos ter uma visão, ou tentemos veicular uma visão sobre a coisa, ou tentemos levá-lo num determinado caminho, nós nunca sabemos como é que a pessoa que está do outro lado recebe e interpreta. E então acho que é sempre uma conjugação de fatores que mesmo para o criador às vezes pode ser difícil de controlar. Estes 4 episódios vão do presente, do passado. Uma coisa que eu acho interessante, que por isso é que eu faço este enquadramento do poder corrompe qualquer um, é que o P. Diddy sempre foi seguido, ou seja, a nível de vídeo. Nos últimos meses ele queria, nos últimos anos, tinha alguém a gravar e os criadores desta série conseguiram esse material. É fácil. Não sei se o P. Diddy ou dos artistas que estavam à volta do P. Diddy te influenciaram de alguma forma o hip hop, mas é fácil nós sentirmos seduzidos por uma pessoa destas, porque, por exemplo, Portugal é um país pequeno, é difícil nós termos pessoas assim, com esta dimensão de P. Diddy, com este selo americano. É fácil um jovem ou uma jovem, ou tu tiveste estas referências, estas pessoas, algumas das pessoas que nós vimos aqui foram de alguma forma referência ou de malta que estava à tua volta. Ou seja, ao veres esta série tu ficaste, que desilusão tremenda, tu percebes que de repente um Tupac ou um P. Diddy também cometeram os seus crimes, também fizeram as suas coisas obscuras e eram símbolos maiores, artísticos até. Não, acho que nenhuma destas pessoas para mim posso considerar que tenha sido assim um símbolo ou uma grande de referência. Eu tive a minha fase de hip hop quando era um bocadinho mais novo. Por acaso o P. Diddy era um músico que eu não ouvia, o Tupac um bocadinho mais, o 50 Cent também um bocadinho mais, mas acho que há sempre uma zona de quando se glorifica ou demasiado certas pessoas, nós depois vimos a descobrir mais tarde ou mais cedo que elas são humanas e que também fazem porcaria, não é? Claro que depende depois que tipo de porcaria e a dimensão daquilo que fazem, não é? E o P. Diddy, bem, por onde começar. Mas sim, é que ele não tem só uma dimensão de porcaria, não é? Exato, ele tem ali várias. Muita coisa que mas eu parece-me que quase sempre em determinada altura da vida das pessoas há uma desilusão qualquer com um ícone. Pronto, é isso. Uma pessoa, eu acho que sim, acho que quase todos nós passamos por isso na vida a determinada altura. Percebemos que os nossos heróis, às vezes até começar pelos nossos pais, não é? Acho que há muito esta coisa de quando a criança descobre que os pais são humanos, não é? E que, pronto, com todas as suas dimensões e têm defeitos, exato. Acho que há sempre um bocadinho esta desilusão com os nossos heróis e heroínas, sim. Nesta série nós também temos muitas rivalidades, a violência, a questão do Costa Este, Costa Oeste, e depois entre as editoras Bad Boy e a Death Row Records, há todo um mundo para perceber daqueles Estados Unidos. Talvez um dos tópicos que me salta mais à vista é a relação do P. Diddy com ele próprio e com os seus mais próximos. O que é que eu quero dizer com isto? Uma das coisas que eu até gostei nesta minissérie de True Crime, é que tu ouves mesmo muito pessoas próximas, não ouves só testemunhos ou não ouves só o lado da vítima, que é fundamental, tu ouves sócios dele. Isso dá outro, lá está, enquadramento à história, ou não? Sim. E não de vingança, não me pareceu que eles estavam a ajustar contas, lá está o ajustar contas, eu acho que é um bocado tricky. O The Reckoning, não é o título, sim. Mas eu não me pareceu, ele tem ali um ou outro sócio muito próximo que... Bom, está só a dizer a sua verdade, não é? Sim, acaba sempre por ser a verdade de cada pessoa, mas realmente uma das coisas que me pareceu dar bastante credibilidade àquilo que se passava foi também o nível de exposição a que certas pessoas ali se submeteram, não é? E houve pessoas ali que partilharam coisas
que não as coloca de maneira nenhuma num sítio fácil, não é? Então não me parece... Sim, há vítimas do abuso até. Exatamente, seja o produtor, o Lil Rod, seja aquela primeira rapariga que alega que foi abusada por ele em 91, a própria namorada dele, a Cassia Ventura, ou seja... não me parece que isto fosse apenas uma questão gratuita, não é? De vingança ou de, lá está, uma pessoa colocar-se naquele local. Sim, parece-me, enquanto espectador, parece-me que dá outra solidez ao objeto documentário, não é? Mas, enfim, nunca sabemos muito bem para onde é que estas coisas vão. Tu, pegando aí na ideia da glorificação, nós estamos na era de Trump, onde de facto se glorifica qualquer coisa. Eu tenho a certeza, ponho as minhas fichas, de que P. Diddy continua a ter uma legião de fãs muito grande, mesmo depois das pessoas verem esta série da Netflix. O que é que isso diz sobre nós? Mesmo nós vendo o horror, a tragédia, o que tu quiseres, de nomes desagradáveis, as pessoas mesmo assim continuam a seguir, uma coisa muito quase de culto. Eu tenho quase a certeza que o P. Diddy continua a ter gente. Eu gostei daquelas imagens quando ele está a crescer e que tem muita gente a ser abordada por ele, porque ele de facto estava a tornar-se num produtor muito, muito grande. Eu imagino que agora que ele está detido numa prisão qualquer, deve ter grupos de fãs todos os dias à porta de casa. O que é que isso diz? O que é que isso diz de nós enquanto humanidade? Para onde é que nós estamos aí? Não sei, o que me parece é que se calhar quando sair da prisão se candidatar à presidência dos Estados Unidos, se calhar ainda ganha. Pois é isso. Não é? Pois. Não nos admiraria. Acho que o Kanye West é que era fã do Trump, penso eu, mas o P. Diddy não sei qual é que é. Por acaso também não sei de... qual é a orientação, mas sim, sem dúvida. Eu acho que há várias... não sei, acho que há pessoas que podem... verdadeiramente não acreditar porque não querem acreditar, porque nós às vezes também fazemos um bocadinho isso, tampamos um bocadinho o sol com a peneira e não temos às vezes coragem de admitir certas coisas que estão à frente dos nossos olhos porque não nos queremos desiludir. Acho que há outras que podem continuar a glorificar. Há pessoas que glorificam a violência sobre a mulher, há pessoas que glorificam a manipulação emocional para, ou seja, os fins justificarem os meios, não é? E não sei, eu acredito que pode haver muita gente que por muitas razões continua a apoiá-lo, e lá está, acho que essas coisas nunca vamos controlar. Há sempre estes vilões, se quisermos, vão sempre ter o seu séquito e não há nada a fazer. Acho que o que é que nos resta? Resta-nos tentar tratar os assuntos com seriedade, falar sobre eles, como faz este documentário, e depois as pessoas, cada uma vai fazer o seu julgamento e tomar a sua decisão. Sim, temos que tomar os espectadores como adultos, não é? Que é uma coisa que às vezes até o streaming não faz propriamente. Eu fiz aqui esta pergunta de como é que um fã lida com tudo isto, já em parte demos a resposta, mas achas que depois das pessoas verem esta minissérie, ou se isso alguma vez te aconteceu de ver um filme, um documentário, uma peça de teatro, ou o que quer que seja, desses tais ídolos, se mudaste a tua opinião sobre um determinado artista ou se o desculpaste? Aquela coisa da obra, do criador, é um tema delicado, não é? Não, mas podemos genericamente, não precisamos de agora, estamos na reta final, vem o champanhe e as passas. Mas eu acho interessante, eu gostei muito da tua escolha, porque eu adoro ir remar contra a maré, e eu adorei que toda a gente porque eu fiz 2 episódios sobre os melhores do ano e séries de Natal, e agora acabo com uma minissérie super pesada, portanto para mim está ótimo, estás à vontade. Boa. Olha, por acaso uma coisa relativamente semelhante, ou seja, apesar de ser uma história diferente dos mesmos moldes, quando vi o Living Neverland sobre o Michael Jackson, tive muita e continuo a ter muita dificuldade de consumir música de Michael Jackson depois disso. Claro que há sempre, dentro destas coisas, há sempre a margem para o acreditas, para o não acreditas, será verdade, se não será, aqueles 2 rapazes que na altura falaram. Hoje em dia, pronto, Michael Jackson morreu, não se consegue bem fazer o apurar dessas responsabilidades, resta-te acreditar ou não. Eu pareceu-me, lá está também pelo nível de exposição que aquelas pessoas tiveram, que aquilo pode muito bem não vir de um sítio, enfim, com interesses dúbios, ou se quisermos. E por isso sim, tive muito essa desilusão, por exemplo, na altura com o Michael Jackson. Lembro-me de uma vez ouvir, eu gosto muito de comprar discos de vinil e DJing, etc. E lembro-me de ouvir numa loja na Picaboo, ouvir um remix do Michael Jackson, que era assim uma coisa absolutamente fantástica, que eu adorava, e eu disse, pai, não consigo comprar isto, não consigo. Adorava ter este disco, mas não consigo. E depois há sempre estas coisas, não é? Será que aquilo que estas pessoas fizeram apaga o legado que deixam, não apaga? Acho que não justifica.
Estás a ver? Certo. Não justifica, porque eu nestas coisas sou um bocadinho. Eu não acredito que um bom artista possa ser má pessoa. Ok. Não acredito mesmo. Não acredito mesmo. Acho que o trabalho vem corrompido à partida. Ok. Podemos gostar muito. Mesmo aqueles Mas há génios, por qualquer exemplo, há coisa muitos génios que- literários ou da área pintura que cometeram algumas atrocidades. Sim. À luz do que nós interpretamos hoje, mesmo aí achas que não... Não, eu acho que há aqui uma diferença, às vezes, que é difícil, que a fronteira é muito ténue, que foi uma coisa que eu também trabalhei para os 3 Tristes Tigres, para o projeto que realizei, que foi o que é que pode ser a distinção entre uma boa pessoa, que de vez em quando faz coisas más, ou uma má pessoa. Não é? Acho que às vezes é um bocadinho difícil de perceber. Certo. E eu por isso é que quando disse má pessoa há bocado, um artista não pode ser má pessoa, isto é um bocadinho relativo de alguma maneira, mas eu acho que sim, acho que o trabalho à partida, eu acredito mesmo muito nisto, não sei se tem alguma coisa de etéreo, mas acho que Pode as ser. coisas vêm corrompidas à nascença e o resultado depois, no final de contas, novos fora nada, não vai ser. Certo. Não vai ser E muito no bom. caso do P. Diddy isso é bastante claro, porque há uma coisa, eu acho que é no segundo episódio ou no terceiro, que várias pessoas ligadas a ele perguntam, então e ele como rapper? É horrível. Ou seja, o P. Diddy não tinha talento musical algum, percebia muito bem a indústria, mas mesmo a forma como tratava os artistas era má. Ou seja, acho que é o Craig Mack, que a certa altura a mulher dele diz, ele andava a lançar álbuns, estava no top, ganhava prémios e não tinha dinheiro sequer para pagar a casa. Portanto, o P. Diddy nem era bom artista e pelos vistos nem era bom produtor, era Sim. bom vendedor. Era ou bom seja, comerciante, sim. Sim, Era um comerciante. e isso eu não sabia, eu não fazia ideia, eu achava que ele de facto tinha uma sensibilidade musical à frente do seu tempo, que é o que nós vamos sabendo dos anos 80, anos 90, etc. No caso do P. Diddy, não, eram bom relações públicas. Isso, Sim. eu não sei se tu já sabias isso, mas a mim surpreendeu-me. Não, ou seja, dava-me ideia que ele sempre investiu mais por esse caminho, ou seja, que o caminho dele sempre tinha sido mais o de vendedor do que propriamente artista. Só que a banha da cobra dele era muito boa. Era os ótimo. artistas. Sim, só que ele na verdade ele não vendia arte, vendia produtos, e eu acho que ele Pois, sempre de alguma maneira quer dizer, não é que ele tenha deixado isso claro, mas agora realmente vendo as coisas em retrospectiva e percebendo a forma como ele trabalhava a questão dos vídeos, a questão ou seja, A imagem, não é? Ele vendia um produto, não é? E então isto nunca se tratou sobre pessoas, nunca se tratou de pessoas, e a partir do momento em que tu tratas só um produto e objetificas a coisa e a pessoa é esquecida, que é o não que vai dar bom hoje resultado. que é o que hoje acontece nas redes sociais. É interessante isso, até podemos fazer esse paralelismo, que o que interessa é o produto, a capa, o embrulho, o conteúdo às vezes não é muito importante. Sem O dúvida. P. Diddy meio que foi inovador para o mal desse estilo. Depois, se fores ver, por exemplo, no documentário, por exemplo, do Jeff Buckley, ai, como é que se chama? It's Never Over. Sim. O It's Never Over. Esse é o que saiu este ano. Sim. Vês que é uma coisa completamente diferente, ou seja, é uma pessoa que não se preocupa, e ele sempre fez questão de ter muita liberdade artística e de poder tomar as decisões dele, e a discográfica não interferir no trabalho dele. Portanto era uma lógica completamente oposta à do P. Diddy, que realmente o que importa não é o pacote, não é é realmente aquilo, é o trabalho e aquilo que se está a criar. Então é engraçado ver um paralelismo completamente oposto numa indústria que também é indústria musical, mas numa lógica completamente diferente. Tu já referiste aí 2 ou 3 nomes grandes da música, tendo tu realizado agora recentemente o 3 Tristes Tigres para a RTP, e sendo também ator, entraste em projetos como o Eric, ou 1899, ou seja, além de ator nacional, és ator internacional, que é importante referir isso sempre. Perguntar-te o seguinte: se a música é uma influência para o teu trabalho e se tens outras referências dentro da área musical, agora abrindo um bocadinho fora o P. Diddy, só para ficarmos aqui com bons exemplos para fechar o Coisas ano um bocadinho mais saudáveis. Sim. Se a música porque há muita gente que é influenciada na forma de trabalhar pela música, não sendo músico. Sim, Já tive várias conversas com atores, com realizadores, com produtores, que a música é de facto uma arte que não, a mim ajuda toca muito. Eu acho que a música é das formas de arte mais orgânicas para qualquer ser humano. Acho que é das que toca-nos num sítio que mais nenhuma forma de arte nos toca. Para mim sempre me acompanhou desde miúdo. Eu comecei também a tocar guitarra muito cedo, tive uma banda há muitos anos. Depois, quando a banda terminou, comecei
a explorar outras vertentes, apetecia mais trabalhar sozinho, comecei a trabalhar como DJ, a explorar discos, a explorar outras sonoridades, também a abrir muito mais o leque, não é? Porque eu vinha da adolescência, da questão portanto, toda aquela altura do punk, do pós-punk, do rock, ouvi muito metal, etc. E depois às tantas, quando a minha banda acaba, eu abro muito mais o espectro e começo a explorar muito mais coisas. Sempre me acompanhou. E é para mim, portanto, por exemplo, uma coisa que eu muitas vezes gosto de fazer, não faço sempre, porque às vezes não temos margem para isso, mas quando digo margem, digo tempo para fazer esse trabalho, mas gosto de fazer, por exemplo, playlists para personagens que interpreto, ou seja, o que é que esta personagem gostaria de ouvir, com o que é que se relaciona, quando eu penso numa determinada cena, que canção é que me vem à cabeça. E agora para o Três Tristes Tigres foi um bocadinho diferente, ou seja, a música é algo que está presente na série. Por outro lado, eu também, para mim era muito claro quando é que não havia música, quando é que para mim eram momentos de silêncio. Mas neste caso, neste projeto específico, Três Tristes Tigres, a música nunca foi nem um ponto de partida, nem algo que fosse o drive para as cenas. Ou seja, era uma coisa que acompanhava, que poderia ajudar enfim, a transmitir-nos ou a ajudar a veicular uma determinada emoção, mas o ponto de partida para mim aqui sempre foi o guião e sempre foi a história que estávamos a contar. Queres que, antes de rematarmos aqui com a minissérie que te trouxe até aqui, fala um bocadinho desse projeto, para quem não conhece, ele acaba de sair, saiu há uma semana e tal. Sim, vai fazer agora 2 semanas. É um projeto RTP Lab, queres encontrar um bocadinho as pessoas que nos estão a ouvir, para, se tiverem curiosidade de espreitar. Claro, eu gostava muito que tivesse. É uma história que eu comecei a desenvolver há cerca de 4 anos, portanto foi um projeto que demorou algum tempo a ver a luz do dia, mas que finalmente conseguimos lançar. Nasce de uma série de observações, ou seja, vontade de discutir e de trazer à mesa, à discussão, certos temas que eu observava, seja através da minha vida, seja através da vida das pessoas ao meu redor, que poderiam ser coisas com as quais muitas pessoas se identificassem. Comecei a desenvolver esta história. E acima de tudo, ou seja, não tem um tema assim muito particular. Fala de relações humanas, fala de relações de codependência emocional, de codependência financeira, de relações não monogâmicas, de questões que têm a ver com a culpa, com a não concretização de objetivos, com a frustração, com o não conseguirmos ser a melhor versão de nós próprios. E pronto, e decidimos contar esta história através de uma minissérie de 3 episódios, focada em 3 personagens femininas. Pronto, e eu, na altura, quando comecei a desenvolver o projeto, falei com o Bernardo Lopes, meu grande amigo e colaborador há muitos anos, realizador, produtor da Homaja, sim. E o Bernardo disse-me: olha, eu acho que este formato poderia ser fixe, esta questão da minissérie de 3 episódios, vamos falar com a RTP e perceber se isto se poderá fazer. Na altura o Lab foi uma plataforma que nós sentimos que poderia ser a ideal para concretizar um primeiro projeto, e um projeto com uma dimensão ainda, ou seja, uma narrativa não muito extensa. Portanto estamos a falar de 3 episódios de 20 minutos, sensivelmente, e por isso pareceu-nos um formato ideal para contar esta história. Claro que haveria sempre margem para mais, ou seja, há sempre margem para desenvolver mais a narrativa, para expandir o universo. Era uma coisa que gostaríamos de fazer, não sei se poderia ser possível no futuro ou não, porque a narrativa deixa muita coisa em aberto que poderia vir a expandir. Vamos ver se isso pode acontecer ou não. I'm Charlotte. I'm Anna. Nice to meet you, Anna. How can you be so free? It's about knowing what I want and need. Do you feel guilty about this? Is it a fear of being alone? Of course I'm afraid of being alone, yeah. Cheers to that. Cheers to that. And you're amazing. Eu ainda estou aqui a tentar que isto resulte. Come on, we are just getting to know each other better, that's all. No, we're not. You're getting to know me.
Três Tristes Tigres, está na RTP, para vocês verem. São três episódios e, como sabem, eu faço sempre aqui uma apologia muito forte ao talento nacional e, sobretudo, à malta nova que está aí a fazer coisas. Portanto, se fizerem o favor de irem ver, eu ficava muito contente. Voltando aqui à minissérie. É uma minissérie que respeita as vítimas. Eu comecei também a conversa por esse lado. Achas que sim? Já percebemos que não glorifica, que não explora por aí além esse lado do P. Diddy. Tem todos os lados, mas e o lado da vítima? Pareceu-te que faz... Não é um justo de contas, mas faz justiça. É difícil, quer dizer, até onde, não é? Quer dizer, as pessoas não precisam, as vítimas não precisam de uma minissérie, precisam de justiça. Exatamente. Não, eu acho que faz justiça só no sentido em que permite às pessoas partilharem aquilo que querem partilhar e aquilo que lhes parece importante para o caso. Pronto, nesse sentido, é uma série que procura dar voz, de alguma maneira, a quem poderia ser dada voz, a quem poderia querer falar e expor alguma coisa. Calculo que haja vítimas com as quais eles tenham falado que se calhar não quiseram partilhar. As que quiseram partilhar tiveram esse espaço e esse tempo. Parece-me que a nível de montagem e de escolha daquilo que é mostrado ou não, parece-me que foi justo. Lá está, não glorifica, também não vilaniza em excesso e, portanto, nesse aspecto pareceu-me justo, sim. Um conteúdo adulto, que às vezes parece que parece que faz alguma falta, não nos tomarem por parvos ou coisas muito exploratórias. Bom, aqui na reta final do último episódio de 2025 eu costumo falar um bocadinho sobre cinema também. Estava a ver aqui o que é que eu vos poderia sugerir. Está também na Netflix, agora estou a fazer aqui uma promoção à plataforma que vai ficar com isto tudo, mas enfim. Que é o filme Cover Up, que eu vi no Festival de Veneza, o novo filme da Laura Poitras, que também fez o Citizen 4 do Edward Snowden. All right, showtime. All right. We'd love to talk about sources. And Let's put it this way. You'd love to talk about sources, No, and but- I'd love not to talk about sources. People, for a lot of reasons, they talk. They talk to me. People want to talk about stuff they did that was wrong and stupid. All you had to do was just let their voice be the story. There's a history of America that's so hard to write. I was always writing stories that got certain people mad. This fellow Hirsch is a son of a bitch. He's probably a communist agent. Saw last week you broke a story about an Army lieutenant who was accused of murdering 109 Vietnamese civilians. Nobody's willing to say, well, the Army's lying through its teeth. Tsai had some sort of appeal, and a lot of people want to talk to him. Tsai's reporting was the trigger that set up the ugliest portrayal of a government agency. Vietnam, Kissinger, Watergate, foreign assassinations, Abu Ghraib. It just got worse, worse, worse. Porquê é que eu sugiro este filme? Acho que tem uma grande ligação com a minissérie do P. Diddy, do Ajuste de Contas, porque é um filme sobre um jornalista, o Seymour Hersh, que desvendou vários dos grandes casos de corrupção ou de envolvimento político, desde a guerra do Vietnã, mas não só, nos Estados Unidos. E aí tu percebes como é que se desmontam, como é que se podem desmontar os grandes homens. E este filme explica bem isso, através de uma entrevista muito íntima a este jornalista, ao Seymour Hersh. Acho que vale a pena ver, é uma boa proposta para encerrar o ano. Eu que nunca, não falo muitas vezes aqui de documentário, acaba por ser também uma referência importante para mim, porque é um espelho do mundo e da vida. José, não sei se tens alguma sugestão, não precisa ser de cinema, se quiseres pode ser de cinema, mas de algum livro ou outra coisa que queres deixar aqui aos ouvintes no último episódio. Confesso, eu não gosto muito de fazer sugestões, porque enfim, ou que tens visto, ou outra coisa qualquer. Estou com muita curiosidade relativamente a muita coisa, relativamente ao Sentimental Valium do Joachim Trier, ao Hamnet da Chloe Zhao. Há uma série de filmes que vão sair que me parece que podem ser. Este ano pode ser um ano muito bom de filmes. Estou também muito curioso. E agora também aqui falando, é um projeto no qual eu participei, mas que é um filme
que vai estrear muito brevemente, que é o Projeto Global do Ivo Ferreira. Ok, certo. Bem, já não ouvi falar sobre esse projeto há algum tempo. Sim, que me parece que vai ser um projeto muito bonito e que vai estrear muito brevemente e vai dar aqui um grande fogo vai estar ao cinema em português. Roterdão. Roterdão, sim, agora em fevereiro. E parece-me que pode dar aqui um folgo a este primeiro trimestre pronto, de filmes portugueses. Este ano vão sair alguns filmes portugueses bons. E portanto parece-me que pode ser um ano prolífico nesse sentido. Fora isso, tens algum projeto no forno, alguma coisa que queiras partilhar aqui connosco? Ou até de projetos internacionais? Quando é que vem a próxima participação? Não sei. Projetos internacionais não sei, eu agora tenho trabalhado um bocadinho mais cá, felizmente também, para mim é muito bom, dá-me muito gosto de trabalhar, felizmente tenho conseguido trabalhar com pessoas cá que, principalmente este ano, que me inspiram muito. Ou seja, neste momento estou a ensaiar um espetáculo que vou fazer no Teatro do Bairro Alto com o Pedro Batista. A nível de cinema e audiovisual, para além do Ivo Ferreira, do Projeto Global, tenho 2 filmes, o do João Nuno Pinto, 18 Buracos para o Paraíso, e o Amanhã Já Não Chove, do Bernardo Lopes. Foram 2 filmes que também me deram um imenso gosto de fazer e que vão à partida estrear este ano também cá. E tive um projeto também que me foi muito querido este ano, com uma pessoa que me é muito querida e que era um realizador com quem eu queria trabalhar há muito tempo, que é o Carlos Conceição, que vai ser um projeto chamado Cortina Vermelha, uma série operática, assim, baseada em universos fantásticos. Enfim, acho que vai ser entusiasmante também. Bom, vai ser um 2026 bastante grande, espero eu. Sim, espero também. Bom, José, obrigado. Tivemos aqui a decorrer sobre 4 episódios do P. Diddy, mas queria terminar com uma nota positiva, já que 2025 foi tão produtivo, não queria acabar com uma nota negativa. Agradecer-te a ti e às pessoas que fazem aqui, que me ajudam a fazer este podcast, fechar o ano 2025 e dar nota a quem se sentir mais sozinho nesta reta final, que, olha, pelo menos possa encontrar alguma companhia aqui neste podcast. Quanto a mim, vamos ver, não sei se volta em 2026, quer dizer, volto porque ainda faltam uns episódios, e vamos ver se virá aí uma terceira temporada ou não. Obrigado, até à próxima, até ao próximo episódio de No Último Episódio. Obrigado. No Último Episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.